37 bilhões de reais. Isso é o que movimentaram os FIAGROS brasileiros em 2024. FIAGRO, que é o Fundo de Investimento na Cadeia Produtiva do Agronegócio, um dos instrumentos mais inovadores do mercado financeiro de capitais para o agronegócio, e que ganhou novas regras especiais em 2024 com a entrada da resolução da CVM 214, de setembro de 2024. Quem vai falar um pouco disso para a gente hoje é o sócio do PGLO, Carlos Portugal Gouveia, que vai esclarecer nossas dúvidas sobre o FIAGRO. Carlos, é um prazer te ter no PG On Air. Muito obrigado. Imagina, o prazer é meu, prazer estar com vocês e falando sobre um tema aí tão importante, né, para a nossa economia. Carlos, e eu sou o João Paulo Brauni Guerra e você está no PG On Air. Carlos, o último boletim de agronegócios da CVM estima que 37 bilhões de reais foram movimentados pelos FIAGROS. São mais de 12 no Brasil, mais de 12 fundos têm mais de 15 mil investidores. É uma indústria cada vez mais relevante e que está ganhando bastante destaque. E acho que para a gente começar, a gente poderia entender o que é esse FIAGRO, como que foi criado no Brasil. Os FIAGRO, eles foram criados primeiro, né, com base na Lei 14.130, que é de 2021, né, ou seja, uma legislação também bastante recente. Uma coisa interessante para se entender é que no Brasil, diferentemente da regulação de fundos em outros países, a gente opera dentro desse regime, né, que primeiro a gente precisa ou de uma regulamentação do CVM ou de uma legislação que crie as balizas para que fundos possam adquirir determinados tipos de ativo, né? Então, na prática, a gente precisa ou de uma ação da CVM ou do legislativo para criar novos tipos de fundos. No exterior, não, né? Basta surgir uma oportunidade de negócios, né? Como se não tem uma indústria tão regulada, e se criam os fundos. Isso, em parte, está relacionado à nossa história, né? Ao surgimento dos fundos ainda nos anos 80, quando se tinha muita desconfiança até do funcionamento dos mercados de capitais como um todo, e essa ideia, né, que vai ter um gestor, alguém que vai administrar os recursos para você, sempre foi uma coisa um pouco difícil dentro de um ambiente econômico que já era cheio de inseguranças, né? Mas a indústria de fundos como um todo se consolidou de uma forma muito substancial no Brasil, né? A gente tem hoje talvez a terceira ou quarta maior indústria de fundos do mundo, atrás aí dos Estados Unidos e de Luxemburgo apenas. Eu acho que o nosso tem uma característica um pouco diferente, né? Que são fundos principalmente domésticos, mas é uma situação realmente bastante excepcional. Então, fazia todo sentido em algum momento, né, considerando que a maior atividade econômica que existe no Brasil é a agricultura, que a gente também tivesse fundos destinados, em particular, para a agricultura. A lei em si, ela já trouxe uma lista de categorias de ativos bastante ampla que poderia ser parte dos ativos adquiridos para o FIAGRO, né? Porque é isso que basicamente a lei faz. Fala, ó, você pode constituir um fundo, você vai ter todos os benefícios fiscais, desde que você se mantenha nessa classe de ativos, né? Então, a gente começou com a compra de terras, né, em áreas rurais, participação em empresas ligadas à atividade do agronegócio, né, na sua cadeia produtiva, depois ativos financeiros, títulos de crédito e valores mobiliários, direitos creditórios, direitos relacionados, né, a direitos imobiliários, e também a participação em outros fundos de investimento que também fossem investimentos rurais, né? Mas, inicialmente, a CVM regulou os FIAGRO por meio da resolução CVM 39, e aí ela fez uma coisa que eu achei, de verdade, bastante inteligente, que foi, primeiro, liberar, por assim dizer, as classes de ativos para as quais já existissem outros fundos com os quais o mercado já tivesse acostumado, né? Então, ela liberou primeiro um FIAGRO que, na verdade, fosse um FIAGRO em
direitos creditórios, né, do setor agrícola, então equivalente aí aos FDIC, aos quais o mercado já está bem acostumado. Depois um FIAGRO de propriedades rurais, né, então também aí se baseando na experiência do mercado com os fundos de investimento imobiliários, né, com os FIIs, e, por fim, um FIAGRO de participações societárias, aí também baseado nas regras dos FIPs, né, nos fundos de investimento em participações. E foi com base nesse escopo já reduzido que aí a gente viu esse crescimento bastante significativo que você mencionou aí anteriormente, né? Então, os Fiagro atualmente já tem quase 40 bilhões, né, de recursos, uma centena de fundos, e alguns deles têm um número de investidores já bastante significativo, ou seja, uma pulverização significativa, né? Então, tem cerca de 12 fundos com mais de 15 mil investidores. Então, a gente já vê uma dispersão aí bastante relevante, ou seja, por mais que tenha sido uma experiência com a CVM, a resolução CVM 39, foi uma experiência bem sucedida, ou seja, o mercado absorveu bem, mas ainda é pequeno em relação ao que eu acredito que possa ser o potencial desses fundos, né? Se a, a, a agricultura representa uma parcela bastante relevante, a maior atividade econômica desenvolvida no Brasil, naturalmente eles têm que representar uma parcela muito grande também dos fundos, né, e dos ativos detidos por fundos no Brasil hoje. A gente tem mais de trilhão de reais, né, em ativos detidos por fundos. Então, ainda é um percentual pequeno, mas a nova regulamentação ela trouxe diversos aspectos de modernização que com certeza vão levar esse mercado a crescer muitíssimo nos próximos anos. Legal, Carlos. Não, acho super interessante porque, como você bem disse, é um instituto relativamente novo, né? A lei é de 2021, a Lei 14.130 de 2021, que foi subsequentemente regulado pela CVM na Resolução 39. E como você falou, acho que o diferencial do FIAGRO é justamente tratar das cadeias produtivas do agronegócio, mas como forma de harmonizar essa nova figura, a CVM colocou um pouco dentro desse arcabouço dos FIIs, dos FIPs e dos FIDICs. E aí a gente chega com uma alteração significativa da lei e da resolução CVM 39 na resolução CVM 214, que é a resolução desse ano, e enquanto a CVM fez uma resolução temporária e experimental, que foi a 39, a 214 tentou acomodar um pouco melhor, como você disse, esse crescimento, né, do FIAGRO. E aí a gente entra, por exemplo, no conceito de fundo multimercado, que essa resolução CVM 2214 traz. Quais foram essas mudanças significativas em relação a, por exemplo, o multimercado ou novas alterações que foram trazidas pela resolução CVM 214? Eu acho que a resolução 214, ela tem alguns aspectos interessantes, muitos deles que são até fruto do processo que a CVM adotou para editar a norma, né? Que foi um processo no qual ela estabeleceu um diálogo bastante relevante, né, com o setor, já que o setor agrícola não era um setor, né, com a mesma exposição ao funcionamento de mercado de capitais que a gente tem em outros setores da economia. Então, por exemplo, eles criaram um fórum, né, que é o Fórum de Agronegócio e Mercado de Capitais, em dezembro de 2022, criaram um boletim de agronegócios com dados, né, sobre os mercados de capitais relacionados ao agronegócio. Eles também trouxeram, né, colaborações com alguns institutos, né, do setor, Instituto Pensar Agropecuário, Instituto Brasileiro de Direito do Agronegócio, e criaram um projeto para conseguir consolidar todas essas iniciativas, né? Além disso, tem o projeto do qual a gente faz parte, né? Por isso que a gente está aqui conversando sobre isso, né? Então, que é o CRIA, que foi criado em 2023, em parceria com o Instituto de Finanças Digitais, que tem como objetivo justamente utilizar, né, ou talvez o FIAGRO como uma referência inicial para a tokenização, né, de ativos financeiros no Brasil e valores mobiliários, focando nas cotas, né, do FIAGRO. Então, a gente percebe que
esse diálogo com o mercado está sendo efetivamente bastante intenso, né? E acho que uma das exemplos, né, desse diálogo foi justamente a possibilidade de criar esses fundos multimercado, que é algo que a gente já está acostumado, né? Todo mundo que investe em banco sabe lá, fundo multimercado, que tem a vantagem de você poder trabalhar com várias classes de ativos e variar os investimentos dentro dessas classes de ativos, pensando, por exemplo, nos riscos de determinados mercados, né? No risco de funcionamento da economia, você tem o risco cambial, em alguns mercados você tem risco relacionado ao crédito, né? Nos mercados de renda fixa, você tem o risco relacionado à volatilidade nos mercados de renda variável, e você cria mercados que atuam nessas diversas pontas, e você está basicamente pagando alguém, um gestor, para analisar todos esses riscos e mover o dinheiro dessas classes de ativos dependendo da situação econômica, né? Então, tem uma crise econômica, você tem a expectativa que o gestor vai lá e vai mudar a alocação dos ativos para se beneficiar, eventualmente, de variações que sejam derivadas da crise econômica, né? E aí, em relação ao FIAGRO, isso também faz muito sentido, porque a atividade agrícola está sujeita também a vários riscos e vários riscos bastante específicos. A gente sabe que até os mercados de capitais ligados à agricultura, que foram um dos primeiros a ter surgido na humanidade, quando eu dou aula de mercado de capitais, eu sempre começo a aula pelo mercado de arroz, né, o mercado de futuros de arroz no Japão, durante o período medieval, né, que foi um dos principais mecanismos de regulação da economia japonesa, e que estava baseado justamente em você ter um mercado de futuros do arroz que podia ter pessoas que estavam se preocupando ali com questões do clima, questões relacionadas à demanda pelo arroz dentro da sociedade, e você ia meio que dando indicações, né, para os produtores de arroz no interior da quantidade que eles deveriam ou não produzir. E isso acabou se generalizando, né? Hoje em dia, em quase todos os mercados de capitais do mundo, você tem também os mercados de futuros com commodities agrícolas. Só que dentro desses mercados, além dos mercados de futuro, você tem múltiplos outros instrumentos, né? Aqui no Brasil, por exemplo, um instrumento muito importante são as cédulas de produto rural, que é um instrumento para financiamento, digamos, da agricultura ali na ponta, né, do agricultor, do produtor de fertilizantes, e esse instrumento, né, ele pode também, em algumas situações, ser um instrumento interessante para realocar recursos, né? Ou em outros momentos você pode falar, não, vou investir mais no valor da terra, estou percebendo aqui uma perspectiva de valorização da terra no longo prazo, e você ter um agente, né, que é o gestor, que vai ter a capacidade de realocar os recursos entre todas essas classes de ativos, vai fazer com que o fundo possa se proteger melhor de mudanças que sejam relacionadas a uma grande crise econômica, né, que pode ser uma crise econômica global, que também afeta as taxas de câmbio, ou pode ser uma coisa muito local, uma mudança climatológica, né, que possa eventualmente impactar naquela produção, e você realoca os recursos para algo que esteja mais protegido, eventualmente, desses riscos quando ele eventualmente se manifestar. Mas dá para ver que os fundos com essa característica de multimercado, eles acabam sendo só quase um liquidificador ali de todas as perspectivas que podem modernizar a economia brasileira, né? Se a gente for olhar, a cédula de produto rural, ela também surgiu no direito brasileiro com um objetivo que ia além, né, do financiamento da agricultura. O objetivo da cédula de produto rural era criar uma maior estabilidade para o financiamento da agricultura, para também dar maior tranquilidade, né, aos produtores rurais e, na prática, fazer com que a produção de determinados produtos, principalmente para atender o mercado doméstico, fosse estabilizada, reduzindo pressões inflacionárias, né? Então, por isso que o CPR ela foi criada junto com o Plano Real. Então, você melhorar o financiamento da agricultura tem sim a função de você melhorar esse setor em particular, mas também tem essa função muito importante de
impactar no funcionamento da economia como um todo, né? Porque os produtos agrícolas são os que mais impactam na cesta básica, por consequência, acabam tendo um peso maior na inflação dentro do Brasil. Então, se você traz toda essa sofisticação, essa capacidade de previsibilidade, essa capacidade de reação às crises externas, o sistema agrícola como um todo, você melhora aí as previsibilidades, as previsões, né, de produção primeiro e de financiamento dessa produção. Feito. E aí acho que a gente poderia dizer, então, pelo que você falou, que de certa forma houve ampliou-se o escopo do Fiagro, né? Que começou a princípio com a lei 14.330 e com aspectos específicos, e depois trouxe a previsão da CVM do Fundo Multimercado. E aí, considerando que são diferentes ativos, como é que funcionaria a regulação desse fundo pela CVM? É interessante que a própria norma, né, já trouxe vários anexos aplicáveis aos outros fundos e já trouxe também a possibilidade de aplicação subsidiária das regras de outros fundos que têm as mesmas classes, mas não somente no setor agrícola, para sanar qualquer tipo de dúvida, né, que exista em relação à regulação desses fundos. Então, acho que, do ponto de vista regulatório, a gente já está com uma base realmente muito boa, né? Não vejo dúvidas jurídicas que possam afetar o desenvolvimento dessa indústria. Também, né, a gente olha, é interessante porque a regulação, ela olhou para o passado, ou seja, as coisas que deram certo com classes de ativos, né, em outros setores da economia, mas também ela olhou para o futuro. Então, além daqueles que a gente já falou, né, dos FDICs, do investimento em propriedades rurais, né, também trazendo ali uma forma mais sofisticada, né, você podendo ter investimentos também certificados, né, de propriedade rural, você também tendo a possibilidade de investir em áreas urbanas, né, em propriedades urbanas, mas que tenham finalidade ajudar o desenvolvimento da atividade agrícola, ou seja, que façam parte da cadeia de produção. Né? Então, você pode imaginar, por exemplo, armazéns localizados já em áreas rurais, mas que são importantes ali para a distribuição. Você vai poder fazer investimento nesse tipo de recurso também. Mas ela trouxe novas categorias, com as quais eu diria a gente não tem muita experiência no Brasil, né, de forma geral. Então, por exemplo, já teve a previsão do investimento em créditos de carbono, né, assim como nos créditos de descarbonização por biocombustíveis. E aí a gente percebe que a CVM, na verdade, estava um pouco mais adiantada até que o Congresso Nacional, porque a gente teve a lei que regula o mercado de carbono no Brasil aprovada somente semana passada, né? Então, a regulamentação da CVM é anterior, mas ela já estava preparada para esse novo mercado que deve ser realmente bastante significativo, que é o mercado de créditos de carbono. Mas ela, E as coisas modernas, ela permite você ainda um equacionamento com esses instrumentos antigos. Né? Então, ela também prevê a possibilidade de você fazer o fechamento físico, né, por entrega do produto rural, efetivamente por meio das CPRs, né, cédulas de produto rural físicas, os certificados de depósito também físicos. Não, eu ia justamente perguntar desse ponto que você trouxe, acho que de forma super interessante, sobre o financiamento por meio de créditos de carbono. E você acha que isso aponta para um caminho de maior sustentabilidade no mercado de capitais brasileiro ao permitir isso na nova resolução 214? Sim, né, o mercado brasileiro acho que talvez de todos os países do mundo, o Brasil é o que tem talvez o mercado mais promissor de crédito de carbono, por várias razões, né? Nós temos as maiores florestas tropicais do mundo, né? A gente sempre fala da Amazônia, mas ainda tem áreas até substanciais, né, da Mata Atlântica que foram preservadas, né? Se a gente for comparar com outros
países que têm um desenvolvimento econômico, por exemplo, semelhante ao do estado de São Paulo, o estado de São Paulo preservou uma parcela razoável da sua Mata Atlântica. Só que o que acontece? Os créditos de carbono, eles são derivados de projetos que acrescentam alguma coisa para a captura de carbono, né? Então, só você ter uma reserva ambiental não é suficiente. Você precisa desenvolver um projeto para ou fazer o reflorestamento de determinadas áreas dentro dessa reserva, ou proteger essa reserva em relação a um potencial desmatamento que venha a ocorrer ali dentro daquela região. Ou seja, você precisa do recurso. O recurso vem justamente dos créditos de carbono. Só que os créditos de carbono, eles valem muito caso eles estejam dentro de um mercado regulado, né? Então, só para dar um exemplo da diferença, né, e acho que os créditos de carbono eles provam muito bem a importância da regulação, de uma boa regulação. Então, acho que hoje no mundo não se tem dúvida que os melhores reguladores de mercado de crédito de carbono estão dentro do mercado europeu. O mercado mais sofisticado, o mercado maior, o mercado mais antigo também. Então, o valor, né, de uma tonelada de crédito de carbono na Europa é em torno de 60 euros, um pouco mais de 60 euros agora. Então, ele se estabilizou nesse patamar, 60 euros. Se a gente for ver em mercados voluntários, né, acho que o maior mercado voluntário é o mercado das companhias de aviação. Atualmente, o crédito de carbono, a mesma tonelada de carbono nos mercados de aviação, estão sendo negociados por 19 centavos. Então, o que explica que, em tese, o mesmo ativo, ele em um mercado vale, né, quase, sei lá, 200 vezes, 250 vezes mais, e no outro vale 250 vezes menos. É o mesmo ativo, em tese é a mesma coisa, é carbono. E hoje em dia é interessante porque na Europa você já tem fábricas de créditos de carbono, né? São as mais famosas. Tem algumas na Suíça, tem algumas também na Espanha, mas as mais famosas são na Irlanda, que elas usam a energia dos geysers lá, né, da Irlanda, energia termoelétrica, para fazer funcionar essas fábricas que são verdadeiros aspiradores de pó da atmosfera, né? Eles capturam de fato o carbono da atmosfera e transformam ele num bloco de carbono de 1 tonelada, né? Que aí você enterra no mesmo lugar da onde eventualmente você tirou a geração de energia, né? Então, é um negócio muito interessante porque ele dá uma concretude, né, literalmente, para os créditos de carbono. Só que aí é um crédito de carbono que é muito concreto mesmo. Você vai lá e você consegue ver o crédito de carbono. E para ter uma ideia, o custo desses créditos de carbono industrializados chegam a ser 1.000 euros, né? Por quê? Porque ele é um crédito de carbono que ninguém tem dúvida sobre o valor dele. Em relação aos outros, você precisa ter toda uma infraestrutura de pessoas que conheçam e consigam te dizer, olha, se você plantar mais 500 árvores nessa área que sofreu desmatamento, e aí, né, qual árvore? Não pode plantar eucalipto, tem que plantar árvore nativa, endógena, né, daquela região, para poder favorecer outros elementos, né, como a, não só as árvores, mas toda a biodiversidade que faz com que você tenha a captura plena dos créditos de carbono. Então, isso que faz com que, por exemplo, a floresta amazônica, que é muito mais biodiversa, ela consiga capturar muito mais crédito de carbono que a tundra, né, no, no polo ártico, né, na Rússia, e algumas pessoas falam que a tundra ela até tem um efeito negativo no aquecimento climático, né, porque ela é escura, então o fato dela ser escura, ela acaba capturando mais calor do que ela faz de efeito positivo pela captura do carbono, né, como está numa região fria. Então, o que acontece? Você produzir bons créditos de carbono com alto valor dependem de uma certificação desses créditos de carbono, da certeza que você tem que você realmente está capturando aquele crédito de carbono.
E aí você tem uma infraestrutura no mercado de capitais para certificar isso, e isso inclui as próprias certificadoras, mas inclui também os fundos que vão adquirir, que é isso, se o crédito eventualmente for fraudulento, isso entrar dentro de um fundo, o que vai acontecer com o valor do fundo? Vai cair. Com isso, a reputação do fundo, o patrimônio dos seus investidores. Né? Mas se você tiver pessoas competentes fazendo essa análise, elas vão exigir das certificadoras um bom trabalho, as certificadoras vão botar pressão nos emissores para fazerem bons projetos, e aí, se você for cada vez criando projetos melhores, melhores e melhores, não só os créditos de carbono do futuro vão ser emitidos a um valor maior, mas esses que vão ser emitidos tipo, no próximo ano, eles vão se apreciar de valor também. Né? Então, a verdade é que os créditos de carbono têm um potencial de valorização maior até do que as criptomoedas. Né? Até porque as criptomoedas nunca você vai conseguir encontrar um bloco de carbono de valor de criptomoeda, não tem um lastro. O crédito de carbono tem um lastro. O lastro é essa tonelada de carbono que você retira da atmosfera. É bem arrojado, né, do ponto de vista da CVM, ter colocado justamente os créditos de carbono como ativos passíveis de serem adquiridos num fiagro e serem negociados dentro do fiagro. Ela responde a própria agenda regulatória da CVM. Né? A CVM realmente colocou como uma prioridade na sua agenda regulatória o desenvolvimento de instrumentos, né, que a gente chama de capitalismo sustentável, economia sustentável, já com base em múltiplos estudos que confirmam tudo isso que eu estou falando, né, que o Brasil tem um potencial enorme nesse sentido. Isso também acaba gerando um ciclo muito positivo dentro da própria agricultura, né, porque na medida que a gente tem mais projetos de crédito de carbono, a gente tem mais projetos também de reflorestamento, de preservação do desmatamento. Isso faz com que você possa ter, por exemplo, mais produtos brasileiros certificados, por exemplo, como produtos 100% protegidos de qualquer influência no desmatamento. Isso já faz com que determinados produtos dobrem, tripliquem de valor no exterior, né, para a nossa produção madeireira, mesmo para soja, soja não é um produto comoditizado, né? É difícil aumentar o valor de produtos comoditizados, mas se a gente for pensar na produção vinícola, agora o Brasil está produzindo bastante azeite, porque tem uma deficiência mundial na produção de azeite, a gente tem um aumento na produção, o Brasil é um grande produtor de pimenta do reino, por exemplo, que também é um produto gourmetizado, né? Todos esses produtos de alto valor agregado, quando você começa a chegar nessas produções de alto valor agregado e sair das commodities, é onde você começa a realmente ganhar dinheiro. Né? Acho que quem já foi para a França consegue entender isso muito bem. Né? Uma das maiores empresas da França vendem produtos agrícolas. Né? LVMH, né, a maior empresa francesa, a empresa Louis Vuitton Moët Hennessy, né? Se você for olhar, né, o que eles estão produzindo? Bolsas de produtos agrícolas, né, couro, e bebidas alcoólicas derivadas da produção agrícola do país, né, vinhos extremamente sofisticados, champanhes, conhaques. Então, é uma indústria de alto valor, potencialmente de alto valor agregado, mas a gente tem que sair desse mercado, né, no qual a gente só exporta commodity para que a gente consiga exportar produtos agrícolas de alto valor agregado. Né? Que aí até no passado existia, né, essa teoria econômica que existe uma desagregação, né, entre os países industrializados e aqueles que produzem produtos agrícolas. O desenvolvimento econômico no último século provou que isso não é verdade, né, que tem produtos agrícolas que têm altíssimo valor agregado e muitos dos países mais ricos do mundo vendem esses produtos. Né? A gente estava falando da França, mas a gente pode falar, por exemplo, da Finlândia, que tem uma produção muito sofisticada de madeira. Né? Ela produz essas madeiras de altíssimo valor agregado que são usadas na indústria naval, que são madeiras que resistem às intempéries, né? E podem ser usados em barcos de navios de luxo, navios, né? Então, você vê que, né,
Você pode produzir madeira, mas tem madeira e madeira, né? Tem madeira que não vale nada, que é ser usada para triturar e fazer MDF, e tem madeira de altíssimo valor agregado, né? Que, por exemplo, nos países nórdicos já está sendo usada novamente na construção. Você tem edifícios de 20 andares feitos todos com madeira. Por quê? Porque eles foram, através de melhoras genéticas, tornando, em alguns casos, a madeira tão resistente para a construção quanto o aço. Então, é uma questão de a gente investir, a gente tem essa capacidade, né? A gente tem uma das maiores produções científicas agrícolas do mundo, liderada principalmente pela Embrapa, pelas nossas grandes universidades aí do setor, né? Como aqui a Universidade de São Paulo, dentre elas, a gente tem várias universidades de grande destaque, ou seja, a gente tem o conhecimento, a gente só falta realmente mover a indústria, né? Aliar esse conhecimento a uma estratégia de longo prazo que inclua a valorização efetivamente desses ativos, né? E se você valoriza esse ativo, tudo na cadeia começa a se valorizar, as terras, né, começam a se valorizar quase que imediatamente, né? Quem tem experiência no setor agrícola sabe que em muitas áreas do Brasil você não vende terras com base no real, né? Você vende uma outra unidade de valor que as sacas de soja, né? É isso que determina o valor das terras, o quanto você consegue produzir nelas. E se a gente conseguir sair das commodities para esse produtos de alto valor agregado, e hoje em dia os produtos de alto valor agregado são aqueles que conseguem ter esses selos de sustentabilidade. E no futuro próximo, um dos mais importantes vai ser sim esse selo de não ter contribuído para o desmatamento, né? Chama de rastreabilidade, permitindo você afirmar que o seu produto tem desmatamento zero. E eu acho que o Fiagro pode ser justamente esse caminho, né, de fomento. A gente já está chegando ao final do nosso episódio, Carlos, mas você comentou sobre a venda de terras e deu exemplo internacional. E a gente sabe que a propriedade de terras no Brasil para investidores estrangeiros, ela encontra uma série de obstáculos. Temos uma legislação um pouco mais restrita. E você acha que o Fiagro e a forma como ele foi desenvolvido e vem sendo pela regulação, ele pode mudar um pouco desse cenário? O Brasil, a gente tem uma regulamentação, né, dessa compra de adquisição de terras por estrangeiros bastante, acho que instável, na verdade, né? Porque a gente tem uma lei, a Lei 5.709 de 1971, né, uma legislação da ditadura, que proibia estrangeiros de adquirir mais do que 50 módulos de exploração agrícola, né? Que são áreas relativamente pequenas, né? Então, um estrangeiro poderia adquirir, mas basicamente uma área suficiente para agricultura familiar e não para exploração industrial, né? Uma perspectiva de agronegócio. E aí existia dúvida se essa lei tinha sido recepcionada pela Constituição Federal ou não, porque ela tem um aspecto, vamos dizer assim, xenófobo, né? Você não deveria poder discriminar estrangeiros dessa forma, mas alguns anos atrás, cerca de 10 anos atrás, a AGU fez, a Advocacia Geral da União fez um parecer interpretando não só que a lei tinha sido recepcionada pela Constituição, mas também que esse conceito de estrangeiro ele deveria ser interpretado não só por meio, né, que a gente chama de controle direto, mas também do controle indireto. Então, se você tem uma sociedade limitada, por exemplo, constituída no Brasil, isso não é suficiente. Tem que olhar os controladores para ver se o controle não é um controle estrangeiro. E a gente teve várias discussões, né, no Congresso de eventualmente mudar essa legislação e dar uma estabilidade maior por meio de uma nova legislação, mas a gente não tem nada disso em vigor ainda. E aí muitas pessoas questionaram, né, que se eventualmente o Fiagro ele poderia superar essa barreira e eventualmente permitir a aquisição de terras por estrangeiros. E a minha interpretação é de que não foi mudado nada em relação à Lei 5.709. A Lei 5.709 já fazia referência ao controle indireto,
E aí os fiagros também estão sujeitos a essa análise, a partir do momento que você tiver, né, uma maioria de cotistas que eventualmente têm a capacidade de exercer o controle, que é um conceito que está na lei das SAs, mas que você consegue facilmente transpor para os FDICs, né, que seria aqueles que, com base nos regulamentos, tiver a capacidade de ter uma predominância nas assembleias, né, dos cotistas. Então, acho que nada muda em relação a isso, mas, obviamente, cria um veículo mais fácil para você ter, eventualmente, uma participação de investidores estrangeiros de uma forma dispersa, sem que nenhum deles adquira o controle, ou que eles, de forma conjunta, consigam adquirir o controle desse fiagro, e pode ser bastante interessante trazer novos recursos aí para investimento na agricultura no Brasil. Carlos, acho que com isso a gente abordou bastantes pontos dos fiagros, desde a legislação até os impactos, o impacto ambiental. E foi muito bom poder aprender com você essas modificações, e acho que é um tema que a gente vai ter ainda bastante, talvez, pano para manga para discutir no PG On Air, porque está em franco crescimento e, como você disse, é um tema que pode trazer, considerando o tamanho do mercado agro no Brasil, bastante desenvolvimento e muita coisa interessante. Então, eu queria agradecer muito a sua participação, foi muito elucidativa. Obrigado e espero poder voltar aí, né, para a gente falar dos primeiros fundos focados em crédito de carbono, e acho que pode ser uma coisa interessante para a gente conversar no futuro, sem dúvida. Então, obrigado aí, João, pela entrevista, você é o nosso hostess oficial aí, sempre fazendo um excelente trabalho. Obrigado aí pela oportunidade. Obrigado, Carlos, eu que agradeço. E se você gostou desse episódio, não deixe de nos seguir nas redes sociais e nas melhores plataformas de áudio. No LinkedIn, no Instagram, no YouTube e onde mais você ouvir o seu podcast. Muito obrigado pela audiência, esse foi o PG On Air e até a próxima.